E no clamor da madrugada de hoje, eu peço, Senhor, para que o Senhor nos ensine a enxergarmos como estão as nossas prioridades em nossas vidas, como está a nossa agenda de vida perante ao Senhor. Porque o Senhor é um Deus verdadeiro, príncipe da paz, Pai da eternidade, Deus forte. E muitas das vezes nós nos achegamos ao Senhor quando estamos no vale, quando estamos no estreito, quando nós estamos em situações que só temos o Senhor como a saída para a resolução dos nossos problemas. Senhor, a vida tem sido cansativa, nós estamos muitas das vezes com a urgência para resolvermos coisas que já se passaram e não foram resolvidas, situações financeiras, situações familiares, pessoais. E a cada dia o planeta tem se acelerado. E nós que somos seres humanos temos sentido o fardo pesado diante das nossas vidas. E nós somos seres humanos. E nós não somos robôs. Nós temos coisas e coisas, contas. Nós temos trabalho. Nós temos cobranças pessoais. Cobranças que todos os seres humanos têm diante da sua própria vida. Mas nós devemos entender que o resultado de tantas situações tem trazido um cansaço enorme e que ocasionam em doenças específicas, como burnout, como depressão, como transtorno obsessivo compulsivo, por cargas e excessos de trabalho, preocupações, e que tem sido entendido como normal. Mas isso não é normal, porque se nós temos o Deus sobre as nossas vidas, nós devemos sentir as suas mãos sobre nós, desenhando as nossas prioridades, mas tendo no topo desta lista o Senhor, a família, a nossa profissão e as demais coisas. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que a palavra que está em Êxodo, capítulo 5, versículo 9, aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Senhor, o Senhor é fiel, o Senhor é o Deus que nos mostra em tempo, na Bíblia, muitas situações que aconteceram e foram situações que dividiu a atenção do povo para que não tivessem tempo de servir e adorar ao Senhor. E assim, nós entendemos que desta maneira nós nos afastamos do Pai e usamos justificativas da nossa vida, da falta de tempo, da falta de paciência, da falta de energia para fazer o cumprimento real daquilo que nós colocamos no papel, mas nós verdadeiramente não cumprimos, porque invertemos as ordens das coisas. Mas nós devemos entender que não devemos negligenciar, Pai, coisas importantes como o topo da lista, que é o relacionamento com o Senhor. Cuidar da família, ter momentos especiais com aqueles que o Senhor nos deu de presente. Que o Senhor do trabalho é, sim, importante, é essencial para que nós possamos dar os nossos passos para cumprirmos aquilo que temos de compromisso. Mas nós não devemos confundir a prioridade, prejudicando a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor. Senhor, no dia chamado hoje, eu peço que o Senhor esteja nos fazendo trazer à memória as nossas agendas e prioridades que estão no papel. E aquelas mentais que nós não colocamos no papel porque sabemos que não vamos cumprir. Que o Senhor esteja
num relacionamento sério conosco, para que entendamos que a nossa família é a prioridade. Que Satanás é um perdedor para toda a eternidade, ele é um solitário, não tem família, não tem esposa, não tem filhos. Ele não tem ninguém, porque ele é um solitário perdedor para toda a eternidade. Por isso, eu quero, assim como centenas de milhares de homens e mulheres de Deus que estão clamando, que estão falando com o Senhor em prol da sua vida, da sua casa, da sua família, de pessoas conhecidas, desconhecidas, até mesmo pelos inimigos, que nós entendamos que o Pai sempre suprirá todas as nossas necessidades quando nós caminhamos com fé e obediência ao Senhor. Por isso eu peço, nesta madrugada em que muitos já estão dormindo e outros estão pedindo respostas, que o Senhor possa se aproximar, redefinindo todas as prioridades da vida de cada um, para que todos nós possamos ter uma vida abundante, uma vida cheia de paz, uma vida próspera, uma vida abundante no sentido mais amplo da palavra, porque o Senhor é Deus e porque a nossa agenda pertence a Ti, Pai. Em o nome de Jesus, Senhor, eu te peço, entra, Pai. Venha, Senhor. Venha, Senhor, nos ensinar a planejar. Venha nos ensinar a colocarmos cada situação no seu devido lugar. E o Senhor como a prioridade das nossas vidas. Por quê? Quando nós cremos no Senhor, nós cremos no Pai, é o próprio Pai que suprirá todas as nossas necessidades quando nós estivermos em obediência e não permitimos que a nossa fé se diminua. Por isso eu peço, Pai, coloca uma fé inabalável no Senhor, nas nossas vidas, faça transbordar, faça com que o clamor da madrugada ultrapasse as paredes estruturais do lugar em que eu estou. Que a internet possa fazer com que o nome do Senhor seja soprado na terra, de maneira a mudar vidas, mudar cenários, mudar prioridades, mudar. Em nome de Jesus, Pai, mudar o que tem que ser mudado. E o Senhor esteja comandando a agenda das nossas vidas. É o que eu peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.